Olá galera, aqui quem fala é o professor Robson Silva e venho com mais uma videoaula especial para você, iniciando agora a nossa playlist de assuntos de matemática. Então, antes de mais nada, se não é inscrito no canal, peço para que se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações. Cada vídeo que for postado, você poder já ver automaticamente, beleza? E peço também para você curtir o vídeo, tá bom? E se não for pedir muito, dá uma compartilhada aí com todos, beleza? Então, sem mais demoras, vamos para o que mais interessa, que é o nosso assunto conjuntos, parte 1. Então, vamos para a ideia inicial do que é conjunto. O que seria conjunto? Conjunto é um grupo, agrupamento, classe, etc. Ou seja, tudo que faça menção a uma certa quantidade de elementos que possuam algo em comum. Por exemplo, um álbum. Nós temos aí também o primeiro ano de um dado colégio. O que acontece? No caso do álbum, temos que as figurinhas são os elementos. Já no caso do primeiro ano de um dado colégio, os alunos são os elementos. Sendo assim, podemos definir elementos como componentes de um dado conjunto. Ressalva, mais à frente, a gente vai observar que um conjunto pode não ter nada. E aí a gente tem um nome particular para ele, tá? Só uma pequena observação aqui antes. E uma observação de fato, sempre que usarmos letras para representar conjuntos e elementos, devemos fazer a seguinte distinção. Letras maiúsculas são usadas para representar o conjunto, enquanto letras minúsculas são usadas para representar os elementos. Beleza? Então vamos dando continuidade aqui. Vejamos agora alguns exemplos de elementos associado ao seu respectivo conjunto. Conjunto das vogais, quem seria? A, E, I, O e U. Dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, até o domingo, beleza? Então a gente nomeia uma dada situação, pegamos um determinado grupo e olhamos quem são os elementos que podem fazer parte desse grupo, beleza? Também temos as séries do ensino médio, primeira série, segunda série, terceira série. Tá? Todas elas são séries do ensino médio, beleza? Podemos descrever um conjunto também de três formas em particular, tá certo? A primeira é por citação dos elementos, também conhecida como forma tabular, por propriedade e por diagrama de Euler-Venn. A primeira, então, é por citação dos elementos, que é a tabular, quando iremos representar os elementos do conjunto colocando-os entre chave. Como é que seria isso? Por exemplo, os dias da semana. Aí eu vou representar os elementos que fazem parte desse conjunto. Aí eu abro chave, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, reticências, fecho chave. Beleza? Podemos também fazer menção aos vogais do alfabeto. Então, quando a gente já vai olhar as vogais do alfabeto, eu tenho A, E, I, O, U. Só que agora eu coloco entre chaves para representar que o A, E, I, O, U são elementos de um dado conjunto, beleza? Outra forma de descrever também um conjunto é por propriedade. É quando temos uma relação que garante a obtenção dos elementos desejados. Ou seja, é uma forma diferente de representar a mesma coisa que nós vimos na descrição anteriormente, por citação de elementos, sem escrever quem são os elementos um a um. Exemplo. A é o nosso conjunto e é dado por quem? A, tal que A é o dia da semana, tá? Então, a gente está pegando aí esse conjunto em particular. Exemplo 2. B é igual, abre chaves, Bzinho, tal que Bzinho é vogal do alfabeto. Se você observar, o que eu fiz aí foi exatamente em relação ao que a gente tinha visto anteriormente, tá certo? Então, anteriormente nós vimos o conjunto por citação, e aí nós temos que eram os dias da semana, e agora eu estou falando que esse dia da semana é representado por uma letra A, é um dia da semana, segunda, terça, quarta, até domingo. Já no B, a gente está fazendo menção à vogal, que antes nós fizemos também um conjunto associado às vogais, beleza? E a última é por diagrama de Euler-Venn, é quando usamos uma figura geométrica e colocamos dentro dela os devidos elementos que fazem parte do conjunto. Exemplo, vamos voltar lá para o conjunto A, que era o conjunto dos dias da semana.
a gente faz a elipsezinha aí e vamos colocar todos os dias da semana dentro desse conjunto. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, beleza? E aí nós tínhamos também nos slides anteriores, né, no caso, exatamente a respeito do B, que era o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então agora eu vou pegar um novo exemplo com o conjunto B e vou colocar aí as vogais A, E, I, O e U, beleza? Então todas essas formas, gente, são as formas que possuímos para representar conjuntos, tá? Pode ser feita por qualquer uma dessas três. A mais comum é a da propriedade, principalmente quando a gente trabalha dentro dos conceitos matemáticos. Diagrama de Venn a gente utiliza muito na representação de funções. Vocês vão ver mais à frente, quando a gente for relacionar domínio e contradomínio, a gente utiliza muito do diagrama de Venn, beleza? Algumas denominações específicas de conjunto, quais são? Conjunto unitário é o conjunto que possui um único elemento, tá? Conjunto dos estados do Brasil que tem como sua capital Fortaleza. Quem é? Ceará. Eu só tenho um único estado que a capital é Fortaleza, beleza? Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento, podendo ser representado de dois modos: só as chaves, sem nada dentro, ou a bolinha cortada, tá certo? Isso significa conjunto vazio. Lembra do que a gente falou lá no primeiro slide? A gente falou conjunto é um agrupamento. Se eu não tenho nada, é um agrupamento o quê? De nada. Então, não deixa de ser um conjunto, beleza? Então, nosso próximo exemplo, o conjunto dos prédios com altura superior a 2 km. Quantos prédios no mundo, gente, tem uma altura maior do que 2 km? Não existe, não é verdade? Então, é óbvio que a solução disso aqui só pode ser vazia, beleza? Próximo aqui é o conjunto universo, que a gente representa por U. Ele é a forma geral, muitas vezes a gente utiliza o dentro das representações matemáticas, U igual ao N, que é os naturais, U igual a Z e assim por diante, tá? Então, quem é esse conjunto universo que é representado por U? É o conjunto ao qual possui elementos que descrevem como solução para uma dada situação. Vamos pegar aqui um exemplo, o conjunto dos dias da semana. Esse é o nosso conjunto universo. Quem é esse conjunto universo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e assim por diante. Ou seja, todas aquelas formas que a gente representou anteriormente, elas são nada mais, nada menos que conjuntos universos para uma dada situação. Então, posso dizer U igual ao A, que era quando a gente trabalhou a respeito dos dias da semana, ou U igual a B, quando a gente disse que era a respeito das vogais. Beleza? Tranquilo, né? Gente, muito fácil, muito prático, noções importantes. Mais para frente a gente vai requerer muito do que a gente está trabalhando agora. Por isso, conjuntos é uma das partes principais para o entendimento da própria matemática em si, beleza? Então, preste muita atenção. Se não compreendeu, dá um pause, retorna, mas não deixe de prestar atenção aqui nessa videoaula e tirar todas as suas dúvidas. Por isso, qualquer coisa, faça o seu comentário aí, que eu logo eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Então, gente, para finalizar, vamos praticar um pouquinho. Vamos para a nossa primeira questão, beleza? Questão número 1 aparecendo aí para vocês. Escreva na forma de citação dos elementos, ou forma tabular, todos os elementos que fazem parte do conjunto associado em cada item abaixo, tá? Primeiro item, o conjunto é o Mzão, é igual a Mzinho, tal que Mzinho é a consoante da palavra Robson. Quem são as consoantes da palavra Robson? R, B, S e N. Então, significa dizer que quando eu for escrever na forma de citação dos elementos ou forma tabular, eu vou ter o seguinte, conjunto Mzão é igual, abre chaves, R, B, S e N. Beleza? Show? Facinho, né? Item B, o R agora é igual a Rzinho, tal que Rzinho é a série do Fundamental 2. Quais são as séries do Fundamental 2? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Então, nosso Rzão é igual a abre chave a exatamente as séries, beleza? Entre chaves. E agora o nosso item C, nosso terceiro e último item, o conjunto S
é igual, abre chaves, S tal que S é um número que descreve quantidades inteiras no intervalo de 8, menor do que S, menor do que 15, beleza? Então, quem seriam esses elementos que ficam posicionados exatamente entre o 8 e 15 e representam quantidades inteiras? Então, no nosso caso, S é igual, abre chave, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza? Bem fácil essa primeira questão. A gente já está praticando algumas noções e o entendimento do que pode ser uma solução e o do que não é uma solução. Por isso, conhecer exatamente essa forma de propriedade, ela é muito importante mesmo, porque algumas questões a solução depende exatamente disso. Beleza aqui? Show de bola, né? Vamos para a questão número 2. Questão número 2 aparecendo agora para vocês. Qual dos conjuntos abaixo possui como solução um conjunto vazio? Então, no nosso item A, nós temos que A, tal que A, é uma cor que compõe o arco-íris. O arco-íris é composto por 7 cores. Então, nós temos 7 elementos. Então, não é um conjunto vazio. O conjunto B é igual B, tal que B, é o nome completo do jogador da seleção brasileira. Então, a gente tem vários jogadores dentro da seleção brasileira. Então, mais uma vez, é óbvio que não tem como ser um conjunto vazio. Item C, Czão, que é o conjunto, é igual a Czinho, tal que Czinho, é a cor da bandeira do Brasil. Então, a gente sabe que temos cores na bandeira do Brasil, verde, amarelo e etc. Ou seja, então já não é um conjunto vazio. Então não é o nosso item correto. Item D. Conjunto D é igual a Dzinho, tal que Dzinho é o nome do pai biológico de uma criança. Toda criança só tem um pai biológico. Então significa dizer que toda criança, por ter um único pai, então significa que é um conjunto não vazio. Beleza? E o item E, conjunto é igual a Ezinho, tal que Ezinho é o número de mamões que a macieira teve. Gente, a macieira dá maçã, não dá mamão. Então é óbvio que o nosso conjunto aqui é um conjunto vazio, beleza? Então nosso item correto só pode ser exatamente o item E. Tranquilo, gente? Show de bola? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Assista a próxima videoaula, beleza? Conjuntos parte 2, que lá a gente já vai começar a entrar mais a fundo nos símbolos de pertence, não pertence, os tipos de subconjuntos, conjunto complementar, beleza? Mas sem esse conhecimento básico que nós acabamos de ter, seria inviável assistir a nossa aula de conjuntos parte 2. Então, espero ter ajudado a cada um de vocês. Muito obrigado desde já. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, beleza? Beijo, abraço e até mais, gente. Valeu, fui!